Amém? Vamos lá para o texto da Bíblia. Êxodo capítulo de número 33, verso de número 21, diz assim: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre essa penha. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Tome o seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Eu quero pregar nessa manhã. O tema dessa mensagem é: tem um lugar no coração de Deus para a sua vida. Tem um lugar no coração de Deus para você. Tem um lugar para você. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: tem um lugar em Deus para a tua vida. Isso, diz para o outro para ele não ficar com ciúme. Diz assim: tem um lugar em Deus para a tua vida. Vamos lá. Essa madrugada eu estava lendo esse texto, e na verdade eu estava lendo porque Deus começou a falar ao meu coração sobre roupa, vestimenta. E pastor, o senhor vai pregar sobre roupa? Não faz parte do nosso feitio aqui a gente falar sobre o que você deve, o que você não deve vestir, porque eu entendo, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ouvir aquilo que você deve vestir. Mas eu estava lendo sobre esse texto. Deus começa a dar algumas ordens para Moisés, e aí começa a falar sobre a roupa do sacerdote. E eu comecei a ler sobre a roupa do sacerdote. Eu falei: caramba, a roupa do Arão era a roupa. Tinha um peitoral com 12 pedras preciosas. Ele carregava 2 pedras chamadas Urim e Tumim, que eram também diamantes muito preciosos. E com Urim e Tumim ele consultava Deus. Deus, é para o povo ir, e se acendesse um era uma resposta, se acendesse os 2 era outra resposta, se não acendesse nada era outra resposta. E ele andava com isso, sabe? Ele tinha uma lâmina de ouro aqui, escrito santidade ao Senhor, uma mitra, uma roupa de linho fino. Só que os pés, a Bíblia não vai falar nada. A roupa era padrão, perfeita. E tem um texto que diz que ele usava um calção que ia dos joelhos até os lombos, porque ele não podia nem suar, porque se ele suasse, morria lá dentro do tabernáculo. Mas só que os pés estavam descalços, porque ele tinha que ter contato com a terra. Ele tinha que lembrar de onde ele veio. Nós viemos do pó. E eu quero dizer, lembre de onde você veio. Você pode chegar em níveis maiores, você pode experimentar de coisas sobrenaturais, você pode viver coisas extraordinárias, mas não se esqueça qual é a tua origem, da onde você veio. Você veio do pó, meu irmão. Nós não somos nada. Estava conversando no outro dia com a minha esposa. Eu falei: existem algumas pessoas que Deus dá algumas capacitações, sabe? Eu conheço cada um de vocês aqui, e tem gente que tem algumas capacitações. Escuta, não se glorie das suas capacitações. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: se a gente deve se gloriar de alguma coisa, se glorie da cruz de Cristo. Sabe, se você deve se glorie nos teus sofrimentos ou nas tuas fraquezas, porque é nelas onde o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa vida. E aí tem gente que às vezes bate no peito e acha que é melhor do que o fulano. Eu sei fazer mais do que você, eu sei fazer mais do que você. Escuta, tu não passa de pó e cinza, meu irmão. Sabe, quando acabarem os nossos dias aqui nessa terra, tem gente que nem 3 dias é suficiente. Um dia já está cheirando mal e já está num estado já avançado de decomposição. Escuta, sabe por quê? Porque a nossa vida é como um vapor aqui nessa terra. Se existe algo de bom em nós, é o Espírito de Deus na nossa vida, meu irmão. Você está entendendo isso daí? Sabe, eu fiquei essa madrugada lendo. Eu falei: cara, o Arão se vestia do melhor, mas os pés estavam descalços, tocando no pó, porque existia um grupo que cuidava do sacerdote. O sacerdote comia bem, se vestia bem, ele tinha o melhor, mas ele tinha que manter o contato com o pó, para lembrar: eu não sou nada sem Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar muito. Deus vai abrir muitas portas para você.
Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Deus vai te dar recursos financeiros. Deus vai te dar inteligência, capacitação, além da média. Mas escuta, não se esqueça quem você é. Você é pó e cinza, meu irmão. E eu lendo, Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração. E esse versículo: disse mais o Senhor a Moisés: eis aqui um lugar junto a mim. E eu quero falar nessa manhã sobre um lugar em Deus para a tua vida e para a minha vida. Não existe nada melhor do que a gente saber: eu tenho um lugar em Deus. A gente estava voltando da viagem e eu falei assim: ir é bom, melhor é voltar. Você pode estar num resort, num hotel 5 estrelas, você pode estar num lugar bacana, você pode estar num lugar onde a comida é boa, onde a cama é boa, onde a piscina é boa, onde tem um monte de coisa boa, mas escuta, voltar para casa é melhor voltar para casa. Sabe por que é melhor voltar para casa? Porque você tem a sua casa como é o meu lugar, é a minha casa. E a gente estava no carro e a irmã falou assim: eu amo quando chego na minha casa. Eu deito na minha cama, eu pego a minha coberta, eu cheiro a minha coberta. A minha coberta. Por quê? Porque é o lugar dela. Sabe, o texto está dizendo que Deus fala assim: eu tenho um lugar para você junto a mim. Se a gente dá tanto valor às coisas temporais, passageiras, sabe, as coisas corruptíveis, as coisas que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem mais. Porque aquele travesseiro que você ama, dormir abraçado com ele, hoje você tem, amanhã não tem mais, irmão. Você amassa o travesseiro todo. Aquela colcha que você tem, essa colcha, escuta, ela vai ficar velha, vai envelhecer e amanhã tu não tem mais. Mas tem um lugar junto de Deus para a tua vida. E eu quero falar exatamente sobre isso. Mas por que esse texto nasce? Por que esse versículo nasce? Moisés, tem um lugar junto a mim para você. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer que tem um lugar junto ao coração de Deus para a sua vida. Mas esse texto começa lá no capítulo 25. Eu queria que você fosse lá comigo, por favor. Capítulo 25 do livro do Êxodo. Êxodo 25. Vamos lá. Na verdade, Êxodo capítulo 24. Deus queria falar com Moisés. E tinha um lugar de encontro, onde Deus sempre encontrava Moisés. Era no alto do monte. É um complexo de montanhas chamado o complexo das montanhas do Horebe. A gente costuma dizer que era o Monte Horebe, ou Monte Sinai, mas é um complexo de montanhas muito altas. Geralmente quem vai fazer essa viagem é no Egito, não é em Israel, é no Egito. E a subida são 700, eu acho, e tantos degraus. E não são degraus como a escada da igreja que você subiu, perfeitos, simétricos. Não, são degraus assimétricos. Ou seja, uns são grandes, outros menores, mas vai subindo. Um pastor que eu conheço, ele falou: Júnior, eu não consegui chegar até o fim. Eu parei no meio do caminho e fiquei lá tomando ar, não subi. Começa a subida de noite e termina a subida, Salim, 5 horas da manhã no topo do monte. Pensa o Moisés, um homem de mais de 100 anos. Moisés já era um idoso, porque 40 anos ele vive no palácio, 40 anos ele vive no deserto. Com 80 anos Deus chama ele: você vai livrar o povo. Ele começa o livramento do povo, começa uma peregrinação no deserto. Moisés já era um homem avançado em dias, e ele sobe. O versículo 12 do capítulo 24 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica. Escuta, Deus está chamando Moisés para um lugar de relacionamento.
Deus está chamando Moisés para um lugar onde Ele quer se revelar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nesse lugar, junto ao Senhor, é um lugar de relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional e Ele quer se relacionar com você. Deus não quer que você, namore com Ele, não. Deus quer casar com você. Ele quer ter um relacionamento, de uma vida inteira com você. E o texto diz que o Senhor disse para Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. E aí o texto continua e diz assim: dar-te as tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi para ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor e subiu. Subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que eu volte, até que voltemos a vós outros. Escuta, Moisés começa a subida, Vilane. Só que ele para e diz assim: os anciãos, vocês vão ficar aí e me esperem, eu vou voltar. Nós vamos subir e a gente vai voltar. Ele estava falando dele e do Josué, porque o servidor dele estava sempre junto dele. E aí o texto diz assim: eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por quantos dias? 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor Moisés. Escuta, meu irmão. Deus coloca a gente na sala de espera. O Moisés sobe. Ele fala para os anciãos: me esperem aí, porque nós vamos voltar a vocês. Tem o Arão e o Hur, qualquer questão pergunta para eles. Eles vão ficar como secretários aí. Qualquer situação, questão que vocês tiverem, procura os dois. E ele vai subindo com Josué, mas o Josué não vai até o topo. Na metade da montanha o Josué fica. Quando o Moisés chega no topo da montanha, uma nuvem cobre a montanha, 6 dias. No 7º dia, diz a Bíblia, olha o que diz o texto: a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Moisés não levou lanchinho, irmão. Sabe por quê? Porque no lugar junto ao Senhor nós nos alimentamos da presença de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que tem um lugar em Deus para você se relacionar com Ele. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que tem um lugar em Deus onde você pode se alimentar da presença de Deus. E eu quero te dizer que essa manhã é manhã de você se alimentar da presença de Deus. Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. Pastor, o que Moisés estava fazendo lá? Deus chama o Moisés para um momento, onde ele vai revelar. A terceira coisa que eu quero dizer para você: nesse lugar junto ao Senhor, o tempo passa e você não vê. Você já experimentou daquele momento de oração, onde você se envolve tanto com Deus, que quando você vai olhar no horário, no relógio, você diz assim: caramba, já passou isso tudo. Sabe quanto tempo que você não tem esse tempo especial? Quanto tempo faz que você não gasta seu tempo, seus dias, suas horas na presença de Deus? Tem uma canção que nós estamos cantando, que Deus tem falado muito no nosso coração, que diz: eu estou gastando a minha vida, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Escuta, gastar a vida não é a gente esbanjar, não. Escuta, quando eu entro na presença de Deus, meu irmão, o relógio, o crono já não me domina mais. O ponteirinho do crono já não me prende mais. O que me prende é a presença dEle. E eu quero dizer para você que tem um lugar em Deus onde você pode ser pleno na presença. O relógio, o ponteiro vai girar e você não vai ver a hora passar. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? Quarto lugar, nesse lugar que tem junto a Deus para você, Ele vai te entregar visões
e revelações a respeito do teu futuro. Foi nesse lugar que Deus me entregou muitas coisas a respeito da minha vida. Foi nesse lugar que Deus entregou, sabe o quê? O dia do meu casamento. Você acredita que Deus fala até o dia do casamento? Eu estava numa escola, num retiro de 3 dias, a Cristiane numa outra escola, longe, num retiro de 3 dias, só de mulher, e eu só com os homens. E eu estou lá naquele retiro quebrantado, e eu não estava orando. Deus, eu quero casar com aquela menina, Senhor. Ai, não aguento mais, estou doido para pegar ela, Jesus. Não, irmão, escuta, não estava orando assim não. Eu estava, sabe o que? Eu estava num lugar junto ao Senhor, tão precioso, tão especial. A presença de Deus era tão intensa, que eu só sabia chorar e dizer: Jesus, eu quero te conhecer mais. E no meio daquela nuvem, Deus fala assim: você vai casar dia 9 de junho de 2001. Eu falei: estou ficando doido. Acabou aquele retiro espiritual. Eu fui lá na escola onde ela estava, que acabou o retiro lá, e a gente foi se encontrar. Pensa aquela cena, irmão. Casal, um olha o outro, e vem correndo, câmera lenta, aquela música de fundo. Aí a gente se abraça. Eu falei: Deus falou comigo. Ela falou também. O que Deus falou contigo? Falou o dia que a gente vai casar. Ela falou comigo também. Ela: fala você primeiro. Eu falei: não, fala você. E ficou aquela bobeira de namorar. Fala você. Não, você. Eu falei: Deus falou que a gente vai casar dia 9 de junho desse ano, 2001. Era janeiro. Ela falou: amor, Deus falou comigo também. É verdade, velho. Aleluia. Só que escuta, Deus falar, você tendo casa, carro, emprego estável, salário. E Deus falar para um desempregado que não tinha nada, só amor. Mas quando Ele fala e quando Ele entrega visões, Ele garante. E eu quero dizer para você: não olhe para a tua condição, olhe para Deus. Mas você só consegue olhar para Deus quando você vai para esse lugar. É um lugar junto a Deus. É um lugar muito especial, meu irmão. Sabe, alguns vão chamar de lugar secreto. Alguns vão chamar de lugar na mesa. Alguns vão chamar de lugar de glória. A terminologia que você quiser usar, o nome que você quiser dar. Mas é um lugar, não é um lugar físico, é um lugar espiritual em Deus, aonde é só você e o Senhor. E tem até uma música: é só você e eu desfrutando de um momento. Tem um lugar para você na presença de Deus. Sabe, eu queria nessa manhã que você começasse a acessar esse lugar. E não é um lugar inacessível. Não é um lugar que só pode ir para lá quem é muito santo, está criando asa e vai voar. Não. Esse lugar está disponível para mim e para você. Mas eu só posso acessar esse lugar se eu tiver algumas características. Que características são essas, pastor? A Bíblia diz: só pode subir ao Monte Santo de Sião quem é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a alma à vaidade. Escuta, não é tempo de igreja, não é quantas horas você ora, não é quanto da Bíblia você já leu, apesar que tu tem que ler, apesar que você tem que orar. Não é quão grande você é, sabe? Não, isso não tem nada a ver com esse lugar. Nesse lugar só entra quem é quebrantado de coração. Escuta, não é por causa do volume da nossa voz, não é porque a gente acha que a gente é muito santo ou melhor do que o outro, não. Esse lugar é um lugar que só entra quem tem um coração quebrantado e contrito.
Eu quero muito que você vá para esse lugar. Eu quero muito que você encontre o caminho desse lugar. Porque depois que você descobrir esse lugar, você nunca mais vai querer sair de lá. Sabe, é um lugar tão apaixonante, irmão. É um lugar tão especial junto com o coração de Deus, que a hora passa a gente não vê. Deus fala do nosso futuro. Sabe, Deus cura o nosso passado. Mas Deus aponta caminhos que a gente precisa tomar no nosso presente. Sabe, foi nesse lugar que Deus curou meu coração. Foi nesse lugar que eu, junto com a Cristiane, a gente na casa onde a gente casou. A gente morava lá em Nilópolis. A casa não tinha nada, irmão. A gente tinha uma cama, um armário de 3 portas que parecia mais uma porta só. Só dava as roupas da Cristiane, irmão. A gente tinha uma geladeira e um fogão. E um troço em cima do fogão que nunca funcionou. E só estava ali para dar trabalho, para limpar e tirar a gordura dele. Era tudo que a gente tinha dentro da nossa casa. A sala vazia. E alguém foi nos visitar e falou: você não tem nada. E a gente tem tudo que a gente precisa nesse momento. Aí deram um tapete para a gente. Escuta, era naquele tapete. Era o lugar onde a gente acessava esse lugar junto a Deus. Era o lugar onde a gente orava tanto, eu e ela. Era o lugar onde a gente chorava na presença de Deus. Era o lugar onde a gente derramava as nossas lágrimas, nossas súplicas. Era o lugar, sabe, onde a gente fazia a nossa choração, irmão. O que é isso, pastor? A gente chorava e pensava que estava orando, e a nossa oração era choro. A gente começava: Senhor... Chorava. E aí Deus ia confortando o nosso coração e a gente acabava, em nome de Jesus, amém, enxugava as lágrimas, pronto para viver mais um dia, pronto para o combate outra vez. Sabe por quê? Porque nesse lugar, junto a Deus, nós somos fortalecidos. Porque tem muita gente hoje desistindo da caminhada, desistindo da fé, desistindo de servir a Deus, desistindo dos cultos, desistindo de estar presente nas reuniões, desistindo de buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque buscar a presença de Deus para ele é só isso aqui, ó. Escuta, isso aqui é resultado desse lugar secreto. Se nesse lugar de intimidade com Deus eu sou pleno, quando eu chego no culto, independe do que acontece aqui. Nessa época a gente estava estudando no seminário, eu e Cristiane, a gente ia para Pavuna. Eu já falei alguns cultos aqui, a gente não tinha dinheiro para nada, só para passagem, porque a igreja, ela nos ajudava com a passagem, pagava o nosso seminário. E aí sobrava R$1. A gente descia na estação da Pavuna, e aí tinha uma barraca, e o cara vendia caqui. Eu lembro, irmão, eram 6 caquis. 3 para mim, 3 para ela. Eu ficava orando, falei: Deus, que ela coma só 2 hoje, sobre 4 para mim. Aí a gente enchia a barriga de caqui e de água, ia para a aula do seminário. E tinha um professor que eu admirava demais, ele era muito inteligente. Mas ao mesmo tempo que ele era muito inteligente, sabia muito da Bíblia e de teologia. Ele era muito espiritual. Ele era um homem de Deus, sabe? Eu olhava para ele, eu falava: Cristiane, esse professor, ele é um homem de Deus. E alguma coisa me ligou a ele. Ele me dava atenção. Quando ele falou meu nome, uma sala de 120 alunos, me colocaram para pregar. A tarefa da aula do seminário era escolher: fala um número aí. E aí falaram o número, o professor foi olhar na lista de chamada: Nilson. Eu falei: meu Deus. E aí me colocaram para pregar. E eu fiz o que eu sabia fazer, que eu não sabia fazer nada, então não fiz quase nada, mas eu fiz a minha parte. Aí a Cristiane me deu apoio e falou assim: amor, você foi uma bênção. É o professor: o que ele errou, gente? Eu falei: meu Deus, ele vai me bater. Ele errou isso, né? E o pessoal não queria falar.
Aí vocês não vão falar não, é? Aí um infeliz levantou a mão. Falei, ele não vai para o céu não, Jesus. Ele errou nisso, professor. Muito bem, ele errou nisso. E errou mais nisso. E acabou com a minha raça. Só que enquanto eu estava pregando, apareceu lá na porta o professor que eu admirava. Ele parou, cruzou o braço, ficou uns 2 minutos, balançou a cabeça e saiu. Eu gelei, irmão. Na hora do intervalo, os irmãos vieram: olha, irmão, a mensagem foi muito boa, abençoou a minha vida. E a minha esposa me consolando: foi uma bênção, amor. Aí chegou um outro: olha, irmão, que mensagem abençoada, abençoou meu coração. Eu falei: vou lá embaixo beber água, comer mais um caqui e beber água. Quando eu estou descendo, quem está subindo é o professor. Falou: Nilson, eu estava lá embaixo, eu ouvi você pregando, eu tive que subir. Que Deus te abençoe. Você é um homem de Deus, rapaz. Se aplica na palavra, Deus vai usar muito sua vida. Cara, eu ganhei a minha vida ali. Igual o pessoal diz, zerei a vida. Zerei ali, irmão. Ai, caramba, o professor falou. Escuta. Só que acabou tudo aquilo. E eu voltei para casa, que não tinha sofá, que não tinha nada, mas tinha um lugar em Deus. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque aquele momento que eu estava vivendo de escassez de recursos, sabe, o momento do início da minha jornada ministerial, sabe, de muito tropeço, de muitos erros, de muitas falhas, de muito aprendizado, mas tinha um lugar que eu acessava todo dia. Era um lugar secreto, era esse lugar junto a Deus. E eu quero dizer para você que nesse lugar, quinto, Deus vai te entregar visões e revelações. É nesse lugar que Deus falou tanta coisa comigo, com a Cristiane. Nesse lugar, Deus falou: olha, eu vou abrir portas para vocês. Sabe, abriu. Ela trabalhou na indústria farmacêutica, onde ela queria trabalhar. Realizou o sonho que ela sonhava: eu vou trabalhar numa indústria farmacêutica, no controle de qualidade, eu vou ser analista no controle de qualidade. Deus falou: eu vou abrir a porta. Abriu, ela trabalhou. Quando concluiu, ela foi para o lugar secreto. Deus falou: agora acabou, agora você vai entregar o seu sonho para mim. Eu já te permiti sonhar, agora você vai me dar o seu sonho. Ela falou: amor, Deus mandou eu entregar o trabalho, acabou meu tempo lá. Eu falei: Cristiane, tem certeza, meu amor? Escuta, eu quero dizer para você que tem esse lugar que você pode acessar, e nesse lugar você vai ser pleno. Sexto lugar, eu quero encerrar minha mensagem. Nesse lugar, Ele te faz ver aquilo que não existe como se já existisse na sua vida. Sabe, quando a gente vai para esse lugar junto do Senhor, a gente já não consegue mais ver como o mundo está mostrando para nós. A gente começa a ver como Deus nos mostra. É como se Ele pegasse um óculos 3D, sabe, nesse lugar, e Ele te desse: enxerga isso aí, Aline. Aline só consegue ver o céu nublado. Sabe, o Isaac só consegue ver o céu nublado. Mas quando Deus entrega esse óculos, o Reinaldo bota, ele começa a ver: uau, mas não estava assim o cenário. Sabe por quê? Porque nesse lugar Deus compartilha a visão do coração dele comigo e com você, meu irmão. Nesse lugar Ele pega, sabe, Ele mostra a nossa realidade, mas ela sendo transformada na vontade dEle. Eu quero dizer para você que Deus tem uma vontade para se cumprir na tua vida, que a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas eu só consigo ver isso quando eu estou nesse lugar, meu irmão. Porque quando eu saio desse lugar, eu começo a ver, sabe, tudo que está à minha volta. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Te mostro.
Escuta, Jesus está vindo andando sobre as águas, 12 discípulos dentro do barco dizendo, é um fantasma. Jesus diz, sou eu. Aí um corajoso diz assim, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. Escuta, por um breve momento, por um vislumbre, ele decidiu, eu vou andar na fé. Ele sai do barco, Jesus só fala uma coisa, vem. Ele desce do barco, começa a andar. Pensa a maravilha que ele estava vivendo, andando sobre as águas, indo até Jesus. Mas quando ele sai desse lugar junto ao Senhor, ele começa a reparar que os ventos são contrários. Ele começa a reparar a tempestade, ele começa a afundar. Eu quero dizer para você, quando a gente sai do lugar junto a Deus, a gente só começa a olhar para a tempestade que está à nossa volta. A gente só consegue olhar para as dificuldades e as lutas que nos cercam. Mas quando eu estou no lugar junto ao Senhor, escuta, não é negar o que eu estou vivendo, é entender, eu estou vivendo isso aqui hoje, mas Deus vai me levar para esse lugar aqui. Eu estou atravessando por essa situação, por essa tempestade, mas Deus vai acalmar essa tempestade, eu vou estar nesse lugar aqui, Ele vai me levar para esse lugar. É por isso que nos chamam de louco. Ou é por isso que Paulo vai dizer que a mensagem do Evangelho é loucura para quem perece, mas para a gente é poder de Deus, meu irmão. É loucura mesmo para quem perece, mas para o crente que está junto do Senhor. Escuta, o mundo está caindo para todo mundo, e o crente? Sorriso daqui a aqui. Ah, você está doido, está todo mundo sendo mandado embora e você sorrindo. É porque, escuta, ele está em outro nível. Ele está vendo outra coisa, ele tem outra ótica, ele tem outra lente. A lente de todo mundo é de desgraça, a lente de todo mundo é lente de desordem, a lente de todo mundo é de caos. Quem está junto ao Senhor é pleno, meu irmão. E eu quero dizer para você, Deus quer te levar para um lugar onde você vai ser pleno nele. Para encerrar, nesse lugar, você se torna mais sensível. Pastor, por quê? Vamos lá para o texto. Eu quero encerrar lendo esse texto. Escuta, o capítulo 24, verso 18 diz que Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Escuta, o tempo que Moisés ficou lá, 40 dias e 40 noites. Deus começa a falar, Moisés, você vai fazer um tabernáculo. Mas para você fazer esse tabernáculo, em primeiro lugar, Moisés, você vai levantar uma oferta no meio do povo. Dessa oferta, Moisés, você vai fazer uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro, por dentro e por fora. Nessa e nessa medida, Moisés. E o Moisés está só anotando. Em cima vai ter uma tampa chamada propiciatória, Moisés. Você vai fazer, sabe, eu vou separar alguns homens, eu vou dar habilidade para esses homens. Eles vão construir 2 querubins, um com a asa batendo uma na outra. Esses querubins serão de ouro puro, sabe, refinado, Moisés. Moisés está só anotando. Moisés, você vai fazer uma mesa também da mesma madeira, madeira de acácia. Escuta, sabe como é que é essa madeira de acácia? Teve um ano, foi o ano que você foi, não foi, amor? A gente estava lá em Israel curtindo, né? A gente estava num lugar chamado En-Gedi, a fonte das corças. É no meio do deserto, pensa um deserto. Aí você entra, hoje é um parque lá, onde as pessoas vão para lá para tomar banho, no meio do deserto. Você entra lá no meio do deserto, uma cachoeira descendo, água fresca. Um calor, irmão, o pessoal começou a tirar sapato, alguns mais ousados entraram na água, eu só dei uma molhada no pé. Aí a gente está lá, daqui a pouco uma corça aparece para beber água, aquela maravilha toda. Eu falei, cara, é um sonho que eu estou vivendo. Estou nesse lugar, no meio do deserto, a água descendo do lado da minha esposa. Eu falei, Jesus, é muita bênção aqui. Aí, vamos voltar para o ônibus. Aí, no meio
da jornada de sair da fonte até o ônibus, a gente passa por uma árvore, mas que árvore feia, magrelinha, sem vida, sem folha, sem nada, uns tronquinhos, magrinho, todo retorcido. E aí o guia vira para o pastor, meu pastor, e fala assim: essa árvore é a árvore de acácia. Mas essa daí é que fez a arca? Escuta, a árvore cheia de nó, cheia de dificuldade, cheia de problema. E a mesma madeira que se faz a arca, que se faz a mesa, que a maioria das coisas no tabernáculo foram feitas. E o Moisés está notando: olha, a medida é essa, beleza. Você vai fazer um candelabro, que os judeus chamam de menorá. Você vai fazer nessa medida, vai ser assim, assim. E o Moisés está anotando: passa o primeiro dia, segundo, você vai fazer cortina para o tabernáculo. Passa o primeiro dia, segundo, terceiro, você vai fazer coberta de pele de animais. Você vai cobrir essa tenda com essa pele, porque essa pele, ela vai repelir a água. E Moisés está fazendo, e está anotando, Vamos lá, capítulo de número 33. Chega lá. Deus vai dando cada detalhe do tabernáculo. Quando chega no capítulo 33, você está junto comigo aí? Oh, obrigado, pensei que você estava com sono. Eu falei capítulo 33? Ah, então você está comigo, mas não é o 33 não, é o 32. Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés, quantos dias e quantas noites? 40 dias. O povo falou: cara, já é um idoso, 40 dias, nem sinal, celular dele desligado. Não conseguimos fazer ligação, mensagem do WhatsApp fora do ar. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão. Lembra que ele falou: olha, qualquer questão fale com Arão e Hur. Cercaram Arão e lhe disseram: levanta, faze-nos o quê? Deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, irmão, escuta, eles começam agora a tratar o líder com desrespeito. Quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí o Arão era um bocó, meu irmão. Verso 2, disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro. Ele fez o quê? Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do... Arão, vendo isso, fez o quê? Ei, escuta, mas Deus falou lá atrás, quando tirou: olha, vocês vão sair, vocês vão andar no deserto, vocês vão me adorar. Agora o Arão, que era para resolver a causa, ele faz um bezerro e diz: olha, esse agora é o Deus de vocês. Vamos edificar um altar e vamos adorar. E diz o texto, e apregoando disse: amanhã será festa para quem? E o Moisés está onde? Está lá em cima, nuvem da glória. Moisés no meio da nuvem, experimentando. Agora, vamos trocar de lugar? Você é o Moisés. Você está no lugar do Moisés. Você desce. E olha o que diz o texto.
versículo de número 7. Capítulo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce. Por quê? Porque Deus ficou tão irado. Falou: não é mais meu povo. Moisés, desce, que o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho. Escuta, depressa, 40 dias, 40 noites, que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Deus estava falando com Moisés a fala do Arão, do irmão dele. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, este que é povo de dura... Escuta, de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui, ó. Quando isso aqui endurece, não consegue fazer isso aqui, ó, se dobrar. Deus estava dizendo: esse povo não se quebranta, é de dura cerviz. Verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei. Vou parafrasear. Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo. Sai, que eu vou matar. E vou começar um povo com você. Troca de lugar com Moisés. O que você ia fazer? Igual aquele irmãozinho do meme, né? Já viu aqueles irmãozinhos da igreja? Fogo nos olhos? Ele é muito crente, só não pisa no pé dele. Ele é muito consagrado, só não contraria ele. Ele é muito espiritual, só não vá contra as ideias dele. Aí é um fogo que consome ele, que se ele pudesse, ele orava: mata. E o Moisés? 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Escuta, cada culto, a gente não fica 40 dias e 40 noites aqui. A gente fica no máximo 2 horas. Mas você precisa ter tempo em casa. Você precisa gastar tempo com o Senhor. Isso precisa resultar numa mudança de comportamento de vida. Verso 11, Moisés diz assim: porém Moisés fez o quê? Suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão. E aí agora Moisés começa a fazer, sabe o quê? Moisés começa a interceder pelo povo. E eu quero encerrar o último lugar da minha mensagem. Um lugar junto a Deus torna a gente um coração sensível e quebrantado. Porque se eu tenho uma experiência com Jesus, se eu tenho uma experiência com a palavra de Deus, se eu tenho uma experiência de uma vida de oração, escuta, a minha vida tem que mudar. Se eu era brigão, agora eu sou um pacificador. Se eu era um murmurador, agora eu dou graças até pelos dias maus e difíceis. Se eu era o cara rabugento, agora eu estou na presença de Deus. Eu sou um cara que entendeu o texto de Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força.
Se eu era um pervertido, agora tem pureza no meu coração. Se em tudo eu olhava maledicência e imoralidade, agora os meus olhos são como os olhos de Jesus. Um lugar junto ao Senhor é um lugar onde a gente se parece cada dia mais com Jesus e menos com a nossa própria natureza pecaminosa. É esse lugar que a gente precisa acessar. É esse lugar que a gente precisa estar. Sabe, é desse lugar que a gente mais necessita da nossa vida. Eu quero muito desafiar você que está aqui nessa manhã, você que está vendo essa mensagem, você que vai ver essa mensagem, você que está aqui, depois você vai chegar em casa e você vai lá no YouTube, você vai, cara, eu vou ouvir essa mensagem do pastor de novo. Escuta, é para você que quer ser crente. Sabe, é para a gente que a gente quer ser crente de verdade. Mas não é para a gente que quer fantasiar uma vida com Deus. Não é. Não é para a gente que quer ter um estereótipo de crente, mas a vida e a prática de vida não condiz. Não. Esse lugar junto ao Senhor torna-nos cada dia mais semelhantes ao objeto da nossa adoração, que é Jesus. Você consegue entender isso? Aqui não tem ninguém que era brigão, só eu. Mas ninguém aqui era brigão. Eu brigava por tudo e com todo mundo. Não via perigo e nem nada. Eu só via o sangue subindo, a veia aqui dilatando, e uma ira tomando a minha vida e apagava a minha mente. E eu partia para cima com tudo. Escuta, se eu descobrir esse lugar, esse Júnior já não pode mais existir. Se eu era um reclamão, de tudo reclamava. Se eu acessei esse lugar e eu descobri esse lugar em Jesus, da minha boca não pode mais sair murmuração. Da minha boca precisa sair um perfeito louvor ao Senhor Jesus. Esse lugar é um lugar que transforma a nossa vida. Escuta, a gente está vivendo dias de um evangelho que muda roupa, muda alguns linguajares, porque tem um monte de gente aí cheio de palavrão na boca, sujo. Há bastante tempo atrás a gente fez um retiro de 3 dias. Eu convidei um pastor que eu achava que era amigo. Falei, você pode vir pregar no retiro de 3 dias? E aí foi eu, um diácono da igreja, para buscá-lo. Ele falou, e aí, como é que é esse retiro? Eu falei, é espiritual. Ele falou, mas eu posso escrachar na palestra? Eu falei, se for a palavra de Deus. Ele falou, mas pode xingar o palavrão? Eu falei, não, a gente é crente, velho. Ele falou, não, é para mostrar a realidade. Eu falei, eu estou mostrando a realidade na Bíblia, eu não preciso falar palavrão. Ele, tu é tradicional, Júnior. Eu falei, obrigado pelo elogio. Mas eu não preciso disso. Eu não preciso baixar o nível para falar a verdade para alguém. Eu posso falar a maior verdade, sendo o mais sensato possível. Escuta, nossas reuniões estão cheias de pessoas que, por não acessar esse lugar, a boca ainda está cheia de maldade e maledicência. Nossas reuniões estão cheias de pessoas que os olhos estão cheios de imoralidade e maledicência. Sabe, a gente tem nas nossas reuniões pessoas que o bolso está cheio de maldade e maledicência, que o coração está cheio disso. E um lugar junto a Deus é um lugar que muda a gente, não de fora para dentro, mas muda a gente de dentro para fora, que nos leva a cada dia a nos tornar mais parecidos com Jesus, irmão. Qualquer outra coisa que digam para você não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus causa em nós transformação e mudança.
O Evangelho de Jesus não é para fazer você se tornar alguém melhor. O Evangelho de Jesus é para transformar a sua vida. O Evangelho de Jesus não é para deixar a gente bonitinho. O Evangelho de Jesus pega aquela velha criatura, crava ela na cruz e uma nova criatura nasce. Esse é o Evangelho de Jesus, meu irmão. Qualquer outro evangelho que te dizerem, te falarem, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus muda a nossa vida. O Evangelho de Jesus muda o nosso caráter. Esse é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que, sabe, ao longo da história foi transformando perversos em santos, maledicentes em inocentes, por causa da gente. É por causa de mérito nosso? Não. É por causa do sangue dele que foi derramado na cruz. O sangue dele que nos justifica. O sangue dele que nos purifica. Acessar esse lugar junto a Deus é o olhar nos olhos do meu irmão. E apesar do meu irmão ter me feito algo que eu não concorde, mas eu tenho o coração de Jesus, eu olho nos olhos do meu irmão e eu libero perdão. Não é o Evangelho que se prega hoje. Não, bateu, levou. Não, aquele irmão, não falo com ele, que aquele irmão não presta, aquele irmão é isso. Não, é o Evangelho de Jesus. Acessar esse lugar junto a Deus nos faz olhar para quem nos ofendeu com misericórdia e compaixão. Acessar esse lugar junto a Deus nos leva a perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão para quem nós ofendemos. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o lugar que eu estou pregando hoje. Não é um lugar onde você vai colocar uma capa de ser mais espiritual do que alguém. Esse não é o lugar junto a Jesus. Esse lugar que nos coloca superior a outro parece que é o lugar junto a Deus, mas não é. Porque o lugar junto a Deus, quando eu acesso ele, a Bíblia diz que o maior no reino é aquele que serve. Então se eu acessei esse lugar, eu vou servir o meu irmão. Eu vou lavar os pés, eu vou perdoar, eu vou andar mais uma milha, eu vou perdoar. Quantas vezes os discípulos perguntaram a Jesus, né? Eu acho que os discípulos estavam meio na bronca quando fizeram essa pergunta para Jesus. Mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. Aí você que é bom de matemática faz cálculo. Escuta, Jesus não estava falando de número. Jesus estava falando que o perdão precisa existir sempre, sempre, sempre. Mas ele me fez isso de mal, mas eu estou no lugar junto ao Senhor e eu vou perdoar quantas vezes for necessário. E a gente vê, a gente passa do lado do corredor da igreja e nós nem somos uma igreja grande. E a gente não fala nem a paz com o irmão. A gente tem, sabe, ressentimentos contra outro. E quando chegar o grande dia, diz a Bíblia, que a gente vai ter essas surpresas, porque, mas Senhor, eu fiz em teu nome, mas Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz mais aquilo, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque ele vai conhecer quem acessou esse lugar junto a ele. E nesse lugar junto a ele a gente abre o coração. Nesse lugar junto a ele a gente se parece com ele. Eu queria orar por você que precisa acessar esse lugar. Pastor, hoje não é dia de Santa Ceia, parece uma mensagem de Santa Ceia. Antes da gente pegar o pão e o cálice, vai lá, conserta com o seu irmão. Escuta, todo dia é dia onde a gente está lembrando da morte e da ressurreição do Senhor até que Ele volte.
Só que a gente sistematizou e a gente come o pão e bebe o cálice uma vez no mês, mas todo dia a gente está lembrando da morte e da ressurreição dele. Então todos os dias eu preciso fazer uma autoanálise e todo dia eu preciso refletir: será que a minha vida está parecida com a de Jesus? Eu queria que você refletisse nisso agora. Será que a tua conduta de vida está parecida com a de Jesus? Ou será que você, não, eu não gosto do Salim. Salim fez isso para mim. Não é meu irmão mais em Cristo, não. Cara, que céu tu vai morar, irmão? Que céu que tu vai morar? Que céu, Guilherme? Que céu é esse repartido que a gente vai morar, Bárbara? Que céu é esse? Que eu não olho para a Lorena e eu tenho raiva da Lorena. Eu vou morar em outro céu. Que Cristo é esse? Um Cristo que não me ensina a amar e perdoar. Que lugar é esse? Eu posso afirmar para você que não é o lugar junto ao Senhor, porque o lugar junto ao Senhor me leva a me parecer cada dia mais com Ele.